Eu queria agradecer por essa oportunidade de mostrar um pouquinho alguns segredos que a gente tem, né? A gente considera segredo porque muita gente deixa fica impressionado com alguns usos da ferramenta e deixa de olhar outras partes da ferramenta. E foi por isso que a gente decidiu realmente fazer esse webinário para a gente esclarecer alguns tópicos e hábitos de alguns clientes que passam batidos por partes da ferramenta que talvez sejam importantes para eles, né? Aí a gente falou, bom, vamos fazer esse webinário o mais cedo possível. Então, muito dessas perguntas que eu tive, eu e a Maria, a gente teve uma conferência aí no Brasil, a gente decidiu fazer um webinário em cima dessas perguntas que a gente teve, né? E a gente aproveitar também esse webinário para a gente responder as perguntas, né? A gente vai discutir basicamente alguns tópicos que são considerados secretos porque alguns clientes chegam com essa pergunta para mim e a gente tenta auxiliar da melhor forma possível e que pode ser de uso para vocês, tá certo? Então, eu vou supor, entendeu, que pelo menos todo mundo, as pessoas que estão agora nesse webinário, tenham pelo menos um pouco de conhecimento da ferramenta, tá certo? Então, aí vocês estão vendo o meu dashboard, tá certo? Onde que já tem alguns projetos já pré-prontos, né, com as bandeirinhas de cada país que eu aloquei a esse projeto, tá certo? E a primeira coisa que eu gostaria de discutir é sobre a parte analytics da ferramenta, tá certo? O primeiro erro, e acho que talvez o mais abrangente, que eu tenho muita gente bate nesse erro quando começa a utilizar SEMrush, é o vício de fazer uma procura por domínio ou por palavra-chave e fazer uma autoanálise da sua própria empresa nessa parte da ferramenta, que é a parte analítica, que seria análise por domínio e análise por palavra-chave. Gente, essas duas ferramentas aqui, elas sempre vão buscar informações do nosso banco de dados que a gente tem no Brasil, que é de 6 milhões de keywords. A gente está para duplicar esse banco de dados, tá certo? Para 12 milhões daqui para o final do ano. E o problema é que quando você faz uma autoanálise procurando dados do nosso banco de dados, é que nem sempre vão ter todas as keywords que vocês estejam utilizando para a sua estratégia dentro do nosso banco de dados, porque essas 6 milhões de keywords são as keywords mais populares, que a gente considera mais popular no Brasil, tá certo? E vocês também, vocês precisariam estar ranqueando nas 20 primeiras posições do Google, ou seja, nas 2 primeiras páginas do Google, para poder aparecer nessas pesquisas, né? Então, muita gente chega para mim e falou, Felipe, olha, eu estou procurando uma empresa pequena aqui e não está aparecendo nada, entendeu? Aí eu falo, olha, o problema é que você está procurando uma empresa que ou nenhuma das palavras-chave que ela está ranqueando, tá certo? Está aparecendo nisso. Para isso, a gente tem outra ferramenta, né, que está dentro de projetos, onde que você vai fazer o monitoramento. Para isso, eu vou esclarecer depois, tá certo? Eu quero continuar na parte de analytics da gente. Eu vou botar uma empresa aqui, eu vou botar o Mercado Livre.com.br e eu vou dar umas dicas. Então, por exemplo, o que é a função dessa parte analytics da gente vai te dar, tá certo? Para que o usuário vai querer utilizar essas duas ferramentas? É quando você vai criar uma estratégia, você vai criar conteúdo, tá certo? Você está querendo buscar o melhor conteúdo que esteja relacionado ao teu produto. Então, é para isso que serve a nossa parte da ferramenta, tá certo? Então, a gente está falando, Felipe, olha, eu quero pegar as melhores palavras-chave que tem no mercado, entendeu? No mercado, digamos, de varejo, tá certo? Eu quero pegar palavras-chave porque eu vendo para o varejo, eu tenho um comércio online, Aí você pega o seu maior competidor, que, digamos, seria o Mercado Livre, tá certo? E aí você vai ver as palavras-chave que ele tem mais sucesso com isso. Então, aqui, eu já estou procurando o Mercado Livre dentro do banco de dados no Brasil, e ele está apresentando que ele tem 1.800.000 palavras-chave, tá certo?
gerando um tráfego de 60.700, ou desculpa, 60 milhões e 700 por mês. Esse também é outro erro que as pessoas ficam um pouco confusas, tá certo? Esse tráfego é uma estimativa para do futuro, tá certo? Do mês futuro, que se vocês manterem a mesma estratégia. Se o Mercado Livre manter a mesma estratégia, não mudar nada, entendeu? Dentro dessa estimativa. Então, o que acontece? A gente joga esses números todinhos que a gente captura do Google dentro do algoritmo e a gente vem com uma estimativa para você em cima dessas 1.800.000 palavras-chave que o Mercado Livre trabalha. Tá certo? Aí você quer ver as palavras-chave mais importantes que tem, que o Mercado Livre tem, que a gente detecta, tá aqui. Aí você pode selecionar quais são as palavras-chave que tem mais a ver com você, tá certo? Você pode ver o landing page, a URL que tá relacionada com aquela palavra-chave, porque você também vai criar, dependendo da landing page que você tem, você vai ter que criar um número específico de keywords, né? E você vai ver também aonde que está o anúncio que ele teve, se você quiser ver aqui no SERP, tá certo? Então, é sempre bom você ver o anúncio, como que ele fez o anúncio, porque daí você pode também tirar ideias de como que você pode fazer, né? Deixa eu voltar aqui. Concluir um pouquinho essa parte de Analytics que eu estava com dúvida, que muitas pessoas estavam com dúvidas em respeito a isso. Eu sempre gosto de responder. Se vocês têm alguma outra pergunta em relação à parte de busca orgânica, de como que é feita a ferramenta, vocês podem já digitar e no final da apresentação a Maria me apresenta para eu poder responder para vocês, tá certo? Outra coisa que eu vou chegar aqui e falar que eram dúvidas em relação que tive muitas dúvidas na conferência que a gente participou, é sobre pesquisa de PLA, tá certo? Muitas pessoas ainda não começaram a usar o Google Shop, certo? É uma coisa que está começando a criar sucesso no Brasil, aqui nos Estados Unidos já está bem difundado, tá certo? A maioria das grandes empresas hoje em dia estão transferindo muito da verba dos links patrocinados do AdWords para a PLA, que é o Google Shopping, porque eles estão vendo mais retorno, né, mais retorno. Aí a pessoa vai perguntar, tá, mas o que é PLA e o que é Google Shopping, né? Aí eu vou citar um exemplo para você, pronto. Google Shopping é quando aqui nos Estados Unidos as pessoas têm um hábito muito de procurar produto. Então, você está procurando um produto, eu vou botar PlayStation 4. Porque eu sou um gamer ávido. Então, aqui é o Google Shopping, é onde que vai aparecer os preços, que também tem aqui o menu dele, né? Então, muitas das grandes empresas, você vê que eles estão gastando mais dinheiro com esse tipo de anúncio aqui, do que o anúncio que eles fazem, o links patrocinados, que é esse aqui. Né? Porque além de ele economizar o dinheiro, eles estão havendo mais retorno. Né? Como que o Brasil ele está começando mais a intensificar esse mercado, a hora de uma pequena empresa que vai precisar trabalhar com PLA, a hora é essa, a hora de você conquistar esse mercado, porque é mais difícil você entrar no mercado que tenha bastante concorrência do que um mercado que ainda está só engatinhando, tá certo? Então, PLA está aqui, você pode acessar ele dentro da parte de análise por domínio, no menu pesquisa por PLA, tá certo? Só quem tem acesso a essa pesquisa aqui, a esse material, são pessoas que estão pagando a conta business, porém a gente faz produto customizado a partir da Guru com PLA. Tá certo? Aí vocês precisariam entrar em contato com o meu time, com o nosso time, se precisar do e-mail, ele está lá no fundo, tá certo? Tem um e-mail aqui do nosso time e você pede para entrar alguém do nosso time para entrar em contato com você para você querer um produto customizado. Dentro do PLA, tá certo? A gente pode fazer dentro da conta Guru e pode fazer também, acho que da conta Pro. Isso não tenho certeza, aí essas pessoas se alguém tiver interesse, vem conversar comigo depois. Tá certo? Outra parte da ferramenta que ainda não é muito difundado também no Brasil é a pesquisa, publicidade de vídeo, que é mais a parte em relação no Brasil do YouTube. No YouTube são ads que são feitos no YouTube. A gente ainda não tem um database, a gente está ainda coletando informação no Brasil
Porém, se vocês têm interesse nisso, né, vocês podem saber como é que é feito os anúncios nos Estados Unidos, para vocês já terem interesse e começarem a utilizarem isso para o Brasil. Em breve a gente vai estar oferecendo essa parte da ferramenta, tá certo? No Brasil, mas isso nada impede de vocês podem dar uma fuçada na parte dos Estados Unidos, nosso banco de dados nos Estados Unidos. Tá certo? É bom que ele já dá uma ideia, por exemplo, quem são os grandes advertisers no YouTube, tá certo? E os principais canais que estão difundando, tá certo? Para terminar essa parte da Analytics, eu quero mencionar aqui o domínio versus domínio, que talvez dessa parte Analytics é a minha parte favorita da ferramenta, tá certo? O que é essa ferramenta? Muita gente fala, tá, mas eu não utilizo porque eu não quero fazer uma comparação, meu site é pequeno, não aparecem muitos dados, tá certo? Essa parte aqui, o que é essa ferramenta aqui? Ela vai fazer uma análise da correlação entre dois domínios, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um estudo das americanas.com.br e vou fazer da Submarino, que são a mesma empresa, né? Todo mundo sabe que as duas empresas são da B2W. Pronto. Eu vou fazer pesquisa por palavra orgânica mesmo, e depois vocês podem selecionar por a palavra pagas, né, por AdWords, e por PLA também, que também trabalha com palavras-chave. Eu sempre recomendo você mudar do modo simples para o modo avançado. No modo avançado, você pode botar até 5 domínios e outra funcionalidade que eu vou explicar já já, tá certo? Então, aqui está o domínio versus domínio. O que é essa parte aqui? Você pode ver, por exemplo, as palavras-chave que eles têm correlacionados. Se você lembra da aulinha de geometria, você vai conhecer o símbolo aqui de geometria de correlação, né, do que os dois têm em comum. Então, ele vai dizer para mim que a das americanas.com.br tem 44 mil palavras-chave e ela, junto com o Submarino, elas têm em comum 8.339 palavras-chave, que eu até acho pouco para se as duas empresas estão no mesmo segmento, né? Então, aqui você vai ver o posicionamento das americanas para Submarino. Por que isso é importante? Aí você vai dizer, tá, mas o que eu vou precisar com isso? Fala, se você trabalhar no Submarino e você está querendo fazer uma análise com duas empresas grandes, ou então mesmo até com a sua, digamos que você trabalha no Submarino, você vai ver o posicionamento dela no Google, tá certo? Valendo até 100, e o posicionamento do Submarino, tá certo? Então você vai ver que, por exemplo, está aparecendo só essas poucas palavras-chave porque eu estou estudando o banco de dados americanos. Deixa eu botar aqui no banco de dados brasileiros, por isso que eu estou achando que eram poucas palavras, me desculpem. São 391 mil palavras-chave e eles têm em comum 158 mil palavras-chave, tá certo? Então daqui você vai ver as palavras-chave que têm maior volume, né, e posicionamento de cada empresa. Então você vai ver que para a palavra-chave G, né, que eu acho que vem derivado do celular do Moto G, né, que é uma palavra de alto volume, as duas empresas estão ranqueando muito bem. Então, você vê, falando, olha, se você trabalha para Submarino, para essa palavra-chave, você pode continuar com o mesmo esforço. Mas para a palavra-chave Moto G, aí se as empresas fossem diferentes, né, se ela fosse de donos diferentes, se você trabalhasse para Submarino, você ia falar, olha, para Moto G, eu vou botar um pouquinho mais de esforço para essa palavra-chave aqui. Então, para a landing page minha, que eu faço o anúncio do Moto G, eu vou botar um pouquinho mais de esforço para eu ganhar um melhor ranqueamento dessa palavra-chave, né? Então, aí você pode ver de onde que você está esforçando. Não bastante, né, que essa ferramenta ela traz esse tipo de informação, ela também tem um segredozinho que é onde que falha justamente o uso dessa ferramenta, que você pode colocar aqui, tá certo? Quando você está no modo avançado, ele vai te dar a opção de você selecionar aqui e clicar nessa parte de exclusiva. Você vai querer saber palavras-chave, tá certo? Que são exclusivas de um domínio e não para o outro. Né? Então, o que é isso? Qual é a informação que vai ser dada para você? Vai ser informação de tipo as palavras-chave que as americanas estão anunciando e que a Submarino não está.
né? Então, nesse caso, é muito interessante, por exemplo, se você trabalha no submarino, você vê quais são as palavras-chave que as americanas estão ranqueando e que você está deixando de abocanhar parte desse volume, né? E você pode, digamos, selecionando elas e vendo quais são interessantes você aderir ela para a sua estratégia. Tá certo? Então, você vê que todas essas palavras-chave aqui, as americanas têm um ranqueamento muito bom, mesmo talvez não seja interessante para você utilizá-las, aí você pode filtrar quais são as mais interessantes para você utilizar isso e para você abocanhar um pouco dessa parcela. Então, essa parte se conclui a parte de domínio versus domínio. Deixa eu ir aqui. Eu vou aqui nessa parte também de análise de palavra-chave, né, que, digamos, por exemplo, você está começando a criar conteúdo agora, então você quer saber as palavras-chave mais importantes que tem no seu mercado. Você vai utilizar essa palavra-chave, uma palavra-chave que você tem em comum, que é de grande uso para o seu website, e daí você vai querer saber, você vai construir a sua estratégia. Então, no caso, eu vou citar uma palavra-chave, já que a gente estava falando de PlayStation, vou botar PlayStation. Então, para o banco de dados, ele vai ver se a palavra-chave é uma palavra-chave bastante, que tem um volume alto, para o Brasil é bastante alto, ele tem bastante número de resultado, e ele tem um custo por clique bastante, até baixo. Eu imaginava que fosse maior. Então, você vai poder ver a palavra-chave correspondente, daqui você já pode começar a criar suas palavras-chave que sejam correlacionadas e correspondentes, em que você vai criar conteúdo para você jogar para a sua estratégia. Então, essa ferramenta da gente, ela vai te dizer quais são as melhores palavras-chave em que você pode utilizar na sua estratégia. Tá certo? Então, muita gente também deixa de utilizar isso e você deixa de ver quais são as palavras-chave mais interessantes para você. A gente está com uma ferramenta nova, que é o ponto onde que eu queria chegar, essa parte aqui da ferramenta, que é a SEO Keyword Magic. A gente ainda não tem uma tradução para essa palavra-chave, porque ela ainda está em beta. Então, eu peço para vocês terem paciência. A gente também não utiliza ela, não tem um banco de dados para o Brasil. Tá certo? A gente também está coletando informação, então vou utilizar aqui essa palavra-chave para o mercado americano. Então vou botar PlayStation mesmo, tá certo? Então ele vai mostrar já todas as informações em relação a essa palavra-chave, tá certo? E você pode ver aqui que ela é uma ferramenta muito parecida com o Google Keyword Planner, né? Então só que ela traz muito mais informação, e ela te dá mais opção para você fazer uma filtragem de quais são as palavras-chave mais interessantes. Eu recomendo a meus clientes brasileiros que eu falo, olha, se você gostou dessa parte da ferramenta e ela não está ainda oferecendo para os clientes brasileiros, vem aqui no feedback, send feedback, clica e manda informação, manda um e-mail para eles vão mandar aqui, desculpa, peço para vocês, desculpa, tá certo? Vocês clicam aqui e mandam mensagem para o nosso time, que o nosso time, eles escutam nossos clientes, entendeu? Então, quando há demanda para esse tipo de ferramenta, eles vão abrir mais cedo a ferramenta para o nosso público brasileiro. E que eu e a Maria, a gente defende tanto, tá certo? Então, vamos lá, o que essa ferramenta vai trazer, tá certo? Então, ela vai mostrar aqui todas as keywords que são correlacionadas à PlayStation, em que você pode adicionar nas ferramentas, você pode fazer uma filtragem nele, né? Você fala, olha, eu quero o PlayStation, mas eu não vou querer o PlayStation Network, porque eu não vendo o PlayStation Network. Eu vendo games, eu vendo o PlayStation 3, o 4 também, não vendo o Plus, eu vendo da Sony, o Store também eu não preciso. Então, daqui você vai selecionar e você pode exportar todas essas informações para você fazer uma análise melhor. Aí, com isso, né, você pode exportar isso e utilizar as melhores, por exemplo, eu vou querer uma ferramenta que tenha de volume, um mínimo de volume 1000,
sem máximo. Então, aqui ele já vai selecionar quais são as palavras-chave que estão dentro desse limite que você vai colocar aqui. Por exemplo, KD é um nível de dificuldade que a Semrush dá para pesquisa orgânica. Você pode colocar aqui, você vai falar, olha, 100% seria o máximo de dificuldade. Eu vou falar, olha, eu quero um limite, eu não quero palavra-chave mais difícil do que 70%. Então, eu vou botar aqui e ele vai fazendo selecionar. Então, você vai ver que ele já selecionou todas essas aqui. Quando está apagado, é porque a palavra-chave está relacionada a uma dessas que eu mandei apagar. Você pode apagar essa palavra-chave nesse símbolo aqui do olhinho, tá certo? Então, aí daí você exporta tudo para CSV e você joga dentro do Excel e você pode mandar isso para o teu Google Analytics, tá certo? Essa também é outra ferramenta que eu estou recebendo mais perguntas de como pode ser utilizado, tá certo? Do que pessoas perguntando quando é que vai funcionar no Brasil. Então, mais uma vez, eu peço para vocês, se vocês têm interesse, mandem para Send Feedback e me ajudem, entendeu, a conseguir agilizar esse processo para eles disponibilizarem essa ferramenta para uso no banco de dados no Brasil, para vocês saberem quais são as palavras-chave mais interessantes vocês utilizarem aí no Brasil para essa ferramenta aqui, tá certo? E essa parte conclui toda a parte de analytics da gente. Agora eu vou para a parte de projetos. Essa parte de projetos, muita gente vem me perguntando, porque deixa de utilizar porque fica simplesmente impressionado com o uso da ferramenta nessa parte de analytics da gente, de uso por domínio, e acaba utilizando o monitoramento, entendeu, da própria empresa só na parte de análise por domínio, né? Como eu disse, análise por domínio não vai aparecer os dados direto da fonte. Já essa parte de projetos, ela não tem a mesma limitação do que a Analytics da gente, tá certo? Essa parte da ferramenta, ela foi feita com a principal função dela é fazer um monitoramento, tá certo? E acompanhamento das suas estratégias. Então, é como você cria uma campanha, tá certo? Você vai jogar a sua empresa, o seu domínio dentro dessa parte de projetos. E a parte... ela está dividida em 5 partes, né? São 5 partes fundamentais. Vocês estão vendo duas a mais que estão saindo agora, são partes da ferramenta que estão saindo do beta agora, tá certo? Mas essas 4 são as partes principais do projeto, tá certo? Site Audit é quem precisa de fazer uma checagem, uma auditoria de site para ver como é que está a saúde do seu website, essa é a parte da ferramenta, tá certo? O Position Tracking é um monitoramento de posição, onde que você vai acompanhar, como eu disse, você vai acompanhar a sua campanha, tá certo? O SEO Ideas, ele vai te dar ideias de como que você pode melhorar o SEO do seu website, do domínio que você está analisando, né? Facebook, o social media da gente, o social media tool da gente, ele é para monitorar como é que está o teu desempenho, tua audiência e o teu engagement no social media, né? E a gente adicionou 3 partes da ferramenta, agora eu vou estar comentando apenas 2 deles, tá certo? Que é o Brand Monitoring Tool, e o Backlinks Audit, né? A gente vai deixar para falar do PPC Keyword Tool, ele saiu de beta agora há pouco e ele só está em fase experimental. Então, como que não está ainda disponível também para o público brasileiro e tem certos problemas que a gente ainda está customizando ele e ajeitando ele de uma forma para poder fazer a apresentação, a gente vai fazer outro webinário lá na frente para explicar só essa parte da ferramenta, tá certo? Então, eu vou começar aqui com a parte de Brand Monitoring Tool, que eu acho que é uma parte da ferramenta, eu vou pegar aqui já um projeto já pronto, como os Americanas, tá certo? O que é essa parte da ferramenta? Então, essa parte da ferramenta é mais ou menos o que o próprio título diz. Ele vai monitorar a sua marca, tá certo? Na internet. Então, são pessoas que estão fazendo menções em blogs da tua marca, ele vai apresentar tudo nesse menu aqui, ó.
como que está apresentando para você, né? Aí você fala, tá, mas por que eu vou precisar? É bom porque você pode acompanhar como que sua marca está sendo divulgada, entendeu? O que as pessoas estão mencionando a sua marca, e você pode selecionar ele se você quer que seja um favorito, você pode criar um tag nele, você pode dizer se o comentário foi bom, médio ou ruim, né? E você pode entrar em contato. Você pode entrar em contato com quem fez esse post e você pode fazer alguma parceria com eles, entendeu? Você pode fundar até um backlinks com eles, né? Então, essa parte da ferramenta também muita gente está deixando de utilizar, e é uma coisa que pode trazer dados para você que você pode utilizar na sua própria estratégia, como que você vai construir isso, né? Vai depender muito de você, dependendo do produto que você está oferecendo, de como que você divulga a sua marca, né? Mas você vai poder ver e acompanhar as menções que tem da tua empresa ou então da tua marca, né? Então, também aqui, mais uma vez, você pode ter dados estatísticos, que a gente ainda também está em breve, né? Que está, como eu disse, está em beta, a gente cancelou um pouquinho essa parte de estatística, mas no futuro também já vai estar disponível. E a gente tem a parte de resource, que não tem dados nenhum das americanas, mas vai aqui apresentar mais ou menos assim, como que você pode entrar em contato com aquele determinado post. Porque as maiores menções das americanas aqui, as pessoas não devem botar um código por trás, é por isso que não tem feito nenhum resource está aparecendo. Tá certo? Se você tem alguma dúvida sobre a ferramenta, você pode clicar no sobre a ferramenta, e aí ele vai te levar mais ou menos a um básico, tá certo? É um tutorial básico de como você pode você pode utilizar a ferramenta. Você pode também entrar em contato com a gente caso você tenha alguma dúvida, e alguém do nosso time provavelmente entrará em contato com você em poucos dias úteis, né? Deixa eu ir para a próxima parte aqui. Show. Pronto. A próxima parte da ferramenta seria um Backlink Audit. Eu criei essa parte do projeto agora, para as americanas também. O que essa ferramenta vai te dizer? Ele vai te dizer como é que está a saúde do Backlinks, tá certo? Que estão trazendo, tráfego para as americanas, para o site que está sendo auditado, né? Então, você pode ter, aqui vai mostrar quais são a importância, né? Mostrando a gente vai trazer um ranking, né? Que as informações mais importantes seria isso aqui, seria o link type e o toxic score, que é a principal informação que você vai saber como que esse backlink, entendeu, está trazendo certa penalização para as americanas, que é o site que a gente está estudando aqui. Então, você vê que, por exemplo, ele vai te trazer informação falando, olha, esse link aqui, esse backlink que está trazendo aqui da rede remunerada, tá certo? Vai trazer penalização, entendeu? Então, ele mostra, a gente dá um score para ele, e você pode dizer como que você quer lidar com esse backlink. Se você quer fazer um whitelist, né, você vai precisar conectar o seu Google Analytics com a ferramenta, que vai ser uma coisa futura. Quando você faz a configuração, você vai poder fazer a conexão junto com o seu Google Analytics. Como que está em beta, ainda não é possível, tá certo? Por isso que eu ainda não fiz, e também porque eu também não trabalho com as americanas. Você vai ter que ter acesso a esse website, né? E aí você pode simplesmente ver o porquê que esse domínio está tóxico. Então aqui você vai trazer as informações. Então você vai ver que são 143 domínios que estão ligados a esse backlinks, tá certo? E ele está trazendo um rank tóxico de 62 sendo maior, né? Então você vê que já é um problema mais sério, e é por isso que a gente traz esse aviso aqui, tá certo? Você pode dividir ele por whitelist, por tóxicos, se você quiser saber só quais são os sites tóxicos, e se você, por exemplo, eu vou remover esse por domínio, eu vou botar por domínio, e aí você vai ver que ele vai aparecer aqui quais são os que são removidos, né? Então, ele botou aqui 144 porque eu já tinha feito antes, né? Mas ele vai aparecer aqui caso você queira mover ele de novo para a desval. Deixa eu voltar aqui. Isso conclui a parte de backlinks. Eu tenho mais
mas uma coisa que eu gostaria de falar com vocês, explicar para vocês, é sobre os usos de como que você pode utilizar projetos, né? Como que eu falei no começo aqui no começo do webinário, muita gente eles utilizam o SEMrush assim, só nessas duas partes da ferramenta, né, na parte analítica da gente, e deixa a parte de projetos muito para escanteio. Né. Eu posso dizer que a parte de projetos, ela mais de 70%, ela vale mais do que 70% do preço que você está pagando pela SEMrush. Por quê? Porque ela traz informações tão importantes para você que você pode te ajudar no dia a dia, e ela traz um retorno de investimento muito rápido para a SEMrush. Né? Então, uma das coisas, por exemplo, que eu ajudei um cliente no começo desse ano, eu achei um uso novo da ferramenta, tá certo? O uso novo da ferramenta justamente nessa parte do projeto. Então, o que foi que aconteceu? Né? O meu cliente, ele estava utilizando essa parte de analytics da gente, na parte do domínio, ele falava, Felipe, eu trabalho com food trucks, né? Então eu trabalho com atacado, e eu quero, atacado não, desculpa, eu trabalho com varejo, e eu estou procurando clientes, né? Clientes de uma determinada região aqui nos Estados Unidos, e eu queria saber como que a SEMrush pode me ajudar a achar clientes, né? Aí eu falei para ele, olha, como que você trabalha com B2C é mais difícil, mas se você trabalhasse com B2B é mais fácil de você achar. Aí ele falou, mas a gente trabalha também com B2B, né? Porque eles são uma agência, mas que eles também têm um produto deles. Né? Então, o que aconteceu? Eu falei para ele, olha, você procura provavelmente, quando você está procurando você está fazendo uma análise num website grande, você vai ver os concorrentes deles. Né? Então, você vai ter uma lista de concorrentes. Então, se você é uma agência, digamos, se você é uma agência e você está pesquisando um cliente seu, se você está pegando aqui a lista de concorrentes do teu cliente, nada impede que você possa pegar essa lista e você pode utilizar ela como um leads, né? Você pode mandar proposta para esses concorrentes. E era isso que o meu cliente estava fazendo. Aí eu falei para ele, bom, você pode fazer isso, sem problema nenhum. Só que aqui só vai aparecer a lista dos grandes anunciantes. E se ele está procurando uma coisa local, um mercado local, por exemplo, digamos que você está procurando em São Paulo. No caso dele, ele estava aqui na Pensilvânia, que a gente fica aqui, a SEMrush fica aqui na Pensilvânia, nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Então, ele estava procurando um mercado aqui nesse estado. E aí eu falei para ele, olha, para esse tipo de pesquisa não vai aparecer esses dados, porque tudo a parte de analytics, ele visa um termo nacional. Né? Então, no caso aqui é os Estados Unidos. No Brasil, se alguém está fazendo, no Brasil é o Brasil inteiro. Né? Então, tudo que aparece aqui em dados no Analytics, ele vai ver o Brasil inteiro, se você está procurando um banco de dados no Brasil. Aí eu falei para ele, olha, você pode abrir um projeto, tá certo? Então, digamos que ele já tinha aberto um projeto, então ele tinha criado um Position Tracking, o Position Tracking para o cliente dele. Deixa eu voltar aqui, vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, desculpem essa bagunça toda, deixa eu botar aqui, pronto. Então, ele já estava procurando um cliente, eu falei, bom, ele já tinha aberto um Position Tracking, que é o monitoramento de posição, tá certo? Com essa parte aqui da ferramenta, ela vai trazer o monitoramento, o teu ranqueamento, tá certo? O teu ranqueamento focar como você quer, entendeu? Então, no caso, por exemplo, eu abri aqui uma Centauro. Então, é mais ou menos, esse projeto da Centauro é mais ou menos o que eu criei para ele, né? A Centauro, ela tem um nicho de cliente, né, que é na área esportiva, esportiva, ele vende tênis, vende roupa, vende todas essas coisas. Então, por exemplo, no caso dele, ele estava procurando aqui na Pensilvânia e ele queria achar um mercado, entendeu? Os concorrentes desse cliente dele para ele poder mandar proposta. Com o Position Tracking, você tem uma barra aqui que é o Competitor Discovery, tá certo? Essa parte da ferramenta aqui, ele vai trazer quem é que está anunciando
para essas palavras-chave dentro dessas limitações que você cria aqui, entendeu? Então, o que aconteceu para ele? Ele falou, bom, como ele já tinha criado um projeto para food truck, que é aqui nos Estados Unidos, né, ele é food truck, e esse projeto tinha as palavras-chave que criam esse nicho de food trucks aqui na Pensilvânia, né, então ele tinha Pensilvânia e ele abriu um projeto que seja local da Pensilvânia para um device que é desktop, ele tinha uma lista de todos os concorrentes que sejam locais aqui da Pensilvânia. Então ele pegou essa lista de domínios aqui e ele começou a mandar propostas com a SEMrush mesmo, utilizando o Site Audit e não só o Site Audit, como também a parte de monitoramento de posição para os clientes, para os food trucks, que eram os clientes dele. Aí ele, como que ele fazia também, digamos, consultoria de marketing digital, aí ele pegou e falou, olha, eu vou deixar de centralizar atacar, e vou fazer só o meu B2B. E aí ele agora, simplesmente ele cresceu tanto que ele só está agora trabalhando com B2B. Né? Então, essa parte da ferramenta é legal porque, por exemplo, todos os domínios, né, que estão utilizando aquelas palavras, né? E você pode simplesmente botar aqui na parte de AdWords, e aí você tem uma informação mais, tá certo? Em pessoas que estão gastando dinheiro dentro daquele determinado nicho que você criou com as palavras-chave para o projeto, né? Então, aí daí você pode já copiar a lista aqui, lógico, você vai precisar fazer uma filtragem, ou você pode simplesmente exportar os dados como você quiser, você pode botar aqui, você exporta para o Excel, e aí você faz uma filtragem de quais são os melhores para você poder trabalhar com eles. Né? Nesse caso aqui eu botei a Centauro, você pode adicionar ele como concorrente, olha, a Netshoe é uma concorrente da Centauro, né? Ele está aqui como concorrente. Deixa eu ver aqui, a Nike, também eu já botei a Nike como concorrente, mas é só porque elas utilizam as mesmas palavras-chave Centauro, mas não é um concorrente direto. Né? E para finalizar, uma coisa importante também na parte de Position Tracking que eu acabei de lembrar, muita gente deixa de utilizar o LocalPack, que é uma mudança no algoritmo do Google, que é recente, tá certo? Que a pessoa pergunta, tá, mas o que é LocalPack? Eu botei aqui já mais ou menos o que é LocalPack, eu botei aqui nos Estados Unidos, porque como que eu estou localizado nos Estados Unidos, para mim aparece, né? Walmart, eu coloquei Walmart, eu estou buscando para o Walmart, ele vai aqui no mapa, as lojas mais próximas. Não está aparecendo para o Walmart aqui, porque eu estou na página, mas deixa eu botar no Target. Target é o concorrente do Walmart, para quem não sabe, tá certo? Então você vai ver que aparece aqui o mapa, né? E ele está fazendo anúncio, o Target está fazendo anúncio no pesquisa orgânica. Então você vê que ele trabalha melhor, do que o Walmart essa parte de local packs. Né? Então, o nosso Position Tracking, ele é uma das poucas ferramentas que já estão trabalhando com isso. Se você quiser saber o seu ranqueamento sem o Local Pack, você pode apertar aqui e você pode tirar. Você vê que às vezes muda. Nesse caso, a Centauro já estava trabalhando com o Local Pack antes, então por isso que para ela não mudou tanto, tá certo? Aí você pode ver que não muda muito o tráfego. Deixa eu botar aqui para você ter uma ideia. Netshoe, pronto. Então você vê aqui, ó, uma ideia de tipo LocalPack, as empresas como a Netshoe, né, o Decathlon nem tanto, porque o Decathlon tem chaves que ele diz que ele está com uma visibilidade baixa. Né? Então é uma coisa que vocês também devem brincar, não vou estragar as empresa, vocês têm que trabalhar um pouquinho, não tem que ter medo de quebrar, porque isso a gente, assim, é uma coisa muito importante, vocês têm que estar trabalhando no Brasil, tá certo? Que tá pegando cada vez mais e as pessoas estão deixando de ranquear no SEO por causa que não estão fazendo local pack, tá certo? Eu acho que termina por aqui. Viu, Maria? Se você quiser, a gente pode começar agora com as perguntas.
Certo, Felipe, muito obrigada. O conteúdo foi ótimo e realmente a gente teve aqui muitas sugestões para análise do site, né? Inclusive eu te mandei alguns, então dá uma olhadinha e eu te mandei aqui no chat. Certo, vamos lá Dá uma então. olhadinha, acredito que a gente ainda tem tempo de analisar alguns. Tem, E perfeito. eu acho que o que a gente pode fazer, você pode criar campanhas para eles, e enquanto as campanhas vão finalizar os cálculos, né, pesquisa, a gente vai respondendo outras perguntas, né? E também, queridos ouvintes, caso vocês tiverem algumas perguntas, algumas dúvidas, agora é uma ótima hora de fazer as perguntas aqui na janelinha do chat mesmo. O Felipe vai responder tudinho, tirar todas as suas dúvidas e também, Perfeito. também Olha, queria aproveitar. o primeiro... Só para terminar, Felipe, só um minutinho. Também queria, aproveitando aqui todas as informações que o Felipe deu para vocês, né, queria deixar aqui para vocês um código de acesso promocional de 2 semanas ao Plano Guru, que permite já testar e testar na prática todas as dicas que o Felipe deu. Então, aqui mandei agora no chat, na parte de perguntas, na parte de questions, né? De perguntas aqui, mandei para todo mundo. É só entrar nesse link e fazer o cadastro. Lembrando que esse cadastro só pode ser feito, desculpem, para e-mails novos, né? Então, se você já fez cadastro no Semrush alguma vez com seu e-mail, agora você pode cadastrar um outro e-mail, não tem problema. E também informo, porque vi algumas pessoas perguntando, vi que tem bastante perguntas sobre será que esse webinar vai ser gravado? Então, sim, o webinar foi gravado e ele será disponibilizado no nosso site ainda essa semana. E vamos mandar e-mail de informação para o seu e-mail informando que a gravação já está disponível, tá bom? Então, Felipe, por favor. Bom, então vamos lá. Maria, você acha melhor a gente começar a Position Tracking, SEO Ideas? Eu vou fazer eu vou abrir o Position Tracking, o Site Out. Eu botei uma das sugestões, foi o canal da peca.com.br. Eu já criei um projeto com esse nome, aí uma vez que você cria o projeto, ele abre o menu para vocês gravarem a parte a parte das ferramentas, né? Eu gostaria de explicar um pouquinho a parte de SEO Ideas, a SEO Ideas e o Backlinks Audit, tá certo? Tem algum problema, Maria? Não, pode fazer. Certo, perfeito. Então eu vou começar aqui o Site Audit. Uma das dicas que eu dou quando você vai fazer o Site Audit é você botar o limite, isso aqui é o limite de check pages, de acordo com o tamanho do website que vocês têm. Como que eu vi que o canal da PECA, ele é um site relativamente grande, né? Ele está ranqueando aí com bastante keywords, eu vou colocar só 100 para ser mais rápido a pesquisa, mas você coloca sempre o limite, tá certo, de web pages um pouco maior do que você tem. Então, por exemplo, se você é um site pequeno, você tem menos de 100 web pages, você coloca 100 web pages, 100 landing pages, né? Agora, se você for um Amazon, aí você tem que colocar o máximo, que é 20 mil web pages que a gente pode rastrear por calling, tá certo? Então, o que essa parte da ferramenta vai fazer? A gente vai mandar crawlers, né, são robôs, navegarem por dentro do website e eles checarem os erros, tá certo? Então, uma das recomendações que eu faço é justamente isso, você coloca o limite de páginas que você tem, tá certo? Um pouco mais para dar espaço para o crawler navegar por todo o seu website. Se você colocar muito, até demais, ele vai ficar navegando e vai usar o limite da tua conta para isso, entendeu? Então é sempre bom você colocar o máximo possível, digamos, o mais perto do número de páginas que você tem. Tá certo? E eu falo para você, outra dica que eu dou é você sempre apertar no Crawler Settings e você mudar isso aqui, o seu agente, para você botar o Googlebot. Por quê?
Porque é o seguinte, tem muita web page que eles, no front-end deles, no code que eles estão utilizando, eles colocam algum tipo de bloqueio porque eles não gostam de ser, digamos, vistoriados, entendeu? Então, eles barram bots, entendeu? Os robôs que não são do Google. Então, se você colocar essa opção aqui do Google Bot, é mais difícil deles barrarem, porque se eles barram o Google Bot, o Google vai penalizar o site deles, porque eles não estão deixando o bot do Google navegar. Isso aqui não é que quer dizer que vai ser um Google do bot, desculpa, um bot que seja do Google, mas sim uma simulação do bot do SEMrush, tá certo? Ele simulando que seja o Google Bot, tá certo? Então eu sempre falo para a pessoa colocar, dependendo se ele quiser fazer uma vistoria como se fosse mobile ou como desktop, né? E aí você fazer uma auditoria. Então aí eu vou começar aqui, ele vai, tá vendo? Ele não conseguiu o web page, tá certo? Deixa eu ver qual foi o problema desse site. Ele está indo. Então, por exemplo, e tem um position tracking. Position tracking, ele é mais ou menos a mesma coisa, o mesmo menu do que o Site Audit. Vocês podem, aqui vocês vão fazer a seleção do local que vocês querem estudar, entendeu? Domínio, eu vou botar Brasil, eu vou botar abrangente, tá certo? Se vocês quiserem, eu não sei, uma dica que eu dou é vocês sempre checarem o seu ranqueamento na cidade ou até mesmo no estado que vocês comercializam o produto de vocês. Tá certo? Se vocês comercializam para o Brasil inteiro, aí é sempre bom vocês terem um projeto criado para o seu mercado, os seus mercados principais, para você checar o seu ranqueamento, como é que está para o mercado principal, e você cria um para o Brasil. Né? Mas se você só é um mercado local, por exemplo, você fala, olha, Felipe, a gente só analisa, a gente só faz anúncio, a gente só vende aqui para a cidade de São Paulo. Aí você cria, você só precisa de um projeto que é para a cidade de São Paulo. Aí você pode botar aqui e a cidade também de São Paulo. Eu vou botar como o Brasil como todo, não, vou botar um estado de São Paulo, pronto. Aqui você vai ter os concorrentes, né, do site que vocês estão estudando, então eu não sei exatamente para que serve, quais são os sites, mas eu vou colocar aqui alguns, vou colocar o Mercado Livre também, já que a gente estava falando. Cara, peças... Você vai selecionar o keywords que já tem o mais importante. Deixa eu abrir aqui a SEMrush novamente, que eu quero fazer uma coisa interessante aqui. Canal. Eu quero ver as palavras-chave que eles estão ranqueando na pesquisa orgânica, que são as palavras-chave que têm mais, digamos, mais valor para eles. Né? Então, são todas essas. Eu vou querer exportar. Eu vou querer exportar 3.000, não. Eu só vou querer exportar 100 primeira. Aí, enquanto está abrindo, eu já vou selecionar aqui, digamos, as 200 primeiro. Vou adicionar essas palavras-chave aqui para a minha lista. Se você quiser fazer o que eu estou fazendo, porque eu acho que vai demorar muito tempo, exportar as palavras-chave mais importantes do Excel, deixa eu apertar aqui, do Excel, para acessar a lista de keywords que você pode exportar manualmente, né? Então, eu pedi a sugestão da SEMrush, então ela já passa automaticamente a lista de as 200 primeiras palavras-chave, né? Para essa aqui. Não necessariamente são as mais importantes, né? Por isso que eu queria fazer pelo Excel, mas aí eu acho que... Pronto, perfeito. Então, deixa eu pegar aqui. Ótimo. Pronto, peguei. Então, não preciso dessa palavra-chave. Então, peguei as 200 palavras-chave mais importantes são essas aqui. Deixa eu só apagar essa aqui. E vou adicionar um tag. E vou adicionar. Pronto. Então, aqui são as 100 chaves mais importantes que tem
Pronto. Então ele já está pegando informação, então daqui a pouco a gente pode voltar aqui para o Position Track. Então o Site Audit ele já terminaram, né? Então ele está aparecendo que ele tem um Health Score de 74%, é um site que está, para a nossa métrica, é um site que está bastante saudável, né? Vocês precisam ver que 100% é o máximo, e para sites brasileiros, né, vai em torno de menos de 50%. Então, se está mais do que 50%, já está um site que já está um pouco, já está saudável, né? Aqui você vê erros que são talvez que são os erros mais importantes, que vocês devem dedicar maior parte do seu esforço para consertar esses erros. E depois vindo logo os warnings e notes. Notes não são tão importantes, não é algo que vai prejudicar o teu ranqueamento do SEO. Para você saber quais são os talvez erros de pequeno porte que vocês não têm tanta necessidade de mudar, né? Então, se você clicar aqui é legal porque ele vai mostrar praticamente quais são os problemas, os erros que tem, né? Então você fala, por que é bom, por que é importante o Site Audit? Você fala que com esse Site Audit vocês podem ver onde que estão os erros, né? Aqui está o erro por erro, onde que estão a maior parte dos erros, e você pode exportar isso para a pessoa responsável no teu front-end de consertar erro por erro. Nesse caso aqui a gente está vendo conteúdo duplicado, né? Então, o que é considerado conteúdo duplicado? Então, se uma landing page dessa tem muito conteúdo parecido com outro, né? Você está vendo que você vê um blog, canaldapeca.com.br. Então, a parte de carros Chevrolet. Então, você vai ver que a gente considera que o conteúdo desse outro landing page aqui, ele tem mais de 85%, entendeu? De conteúdo similar. Quando ele passa desses 85%, aí a gente considera como se fosse duplicado. Aí o conselho é você mandar alguém dar uma checar e mudar, criar um pouco mais de conteúdo para fazer a diferença entre um e outro, né? Então, por exemplo, talvez na parte desse canal Chevrolet, para ele criar um pouco mais de conteúdo específico para essa landing page, para diferenciar um pouco desse, né? Então, aí se você mudando para todas essas aqui, aí ele já vai deixar de detectar esse problema. Caso seja um problema em que seja no front-end de vocês, no coding, né, que a gente esteja detectando indevidamente, porque talvez o nosso crawler não consiga detectar, como que alguns erros, deixa eu ver aqui, por exemplo, internal link broken, né, que sejam links internos que estejam quebrados. Às vezes o link está funcionando, porém a gente não está conseguindo detectar que o link esteja funcionando por causa de algum tipo de bloqueio que o coding não está dando erro, né? Por exemplo, aí ele já mostra que o erro que a gente apresentou. Aí só que o link está funcionando, aí você pode simplesmente ignorar apertando no olhozinho. E aí ele vai deixar de olhar esse erro na próxima vez que você fizer uma auditoria de site. Tá certo? Então vamos voltar agora para a parte de projetos. Eu quero ver se eu posso começar também dentro do canal da PECA, o social media não, desculpa, o SEO Ideas, que é uma coisa que eu ainda não trabalhei. Então, o que é SEO Ideas? O nome mesmo diz, são ideias para o teu SEO, de como que você pode trabalhar, entendeu? São ideias como você pode trabalhar, você pode utilizar dentro da sua estratégia para otimizar melhor o teu SEO. Então, você pode escolher aqui qualquer palavra-chave, mas eu sempre aconselho a você botar a palavra-chave que talvez seja mais importante para você. Eu vou botar aqui, ó, pronto, canal da peça. E vou começar a salvar ideias. Ele demora um pouquinho, ele vai capturar informação, ele vai utilizar dados do Site Audit e do Position Tracking para criar ideias. Por isso que ele demora um pouco e por isso que ele só abre esse menu depois que você cria tanto o Site Audit quanto o Position Tracking, né? E isso é uma coisa que a gente vai mudar no futuro também, tá certo? Então, deixa eu voltar aqui para o Position Tracking. Uma coisa legal, por exemplo, que a gente está fazendo um estudo, por exemplo, de São Paulo, né? Por exemplo, a gente está vendo aqui o ranqueamento dele no estado de São Paulo. Então, você vai ver que para as palavras-chave que ele utilizou,
né, que são palavras-chave de grande importância, ele tem a visibilidade dele, ele está em 47%, quase 48%, entendeu? Aí a pessoa pergunta, para que esse visibility trend? É uma métrica que a gente tira do ranqueamento dele, levando em consideração a importância da palavra-chave, tá certo? Então, por exemplo, se ele está tem palavra-chave que ele está ranqueando aqui, por exemplo, como 10º lugar, essa palavra-chave ele está ranqueando no 10º lugar, quando ele passa para 11º, a segunda página do Google, né? Então, na segunda página do Google, ele já penaliza bastante a visibilidade dele, porque não é todo mundo que vai pesquisar a segunda página do Google. Todo mundo prefere visualizar sempre a primeira e a segunda colocação. Aí isso é considerado o Visibility Trend. Caso você tenha alguma dúvida em relação às referências, é só você clicar, botar o mouse em cima do i e ele vai te dizer o texto explicando mais ou menos o que tira. Eu gosto sempre de colocar aqui a visibilidade dos competidores. Outra coisa importante também na parte de Position Tracking, que eu gosto de dizer para os clientes, é para eles verem muito o teu ranqueamento. O que essa parte da ferramenta vai dizer? Ele vai te trazer informação basicamente igual do overview, que ele vai tirar o gráfico e ele vai mostrar o gráfico específico por palavra-chave. Então, como que o Position Tracking captura informação sem as limitações do nosso banco de dados, vai capturar informação direto na fonte, aqui ele vai trazer gráficos e dados específicos daquela palavra-chave. Né? Então, se você clicar, ele vai te mostrar aquela palavra-chave, né? Ele vai te mostrar os dados do competidor, entendeu como é que mudou. Né? Como a gente criou esse projeto hoje, ele não vai te trazer muita informação, mas a gente pode depois voltar lá num projeto já feito, e aí eu mostro como é que funciona esse gráfico. E aí você tem uma ideia melhor. Né? Ele vai te mostrar o teu posicionamento e a dificuldade da palavra-chave. Desculpa, não a dificuldade, a diferença do teu posicionamento. Então, ele estava em primeiro lugar, continua em primeiro lugar. Aí a diferença de posicionamento não mudou em nada, certo? Deixa eu ver o que mais. A landing page, ele vai te trazer dados específicos. É outra coisa que eu acho importantíssima você estudar, é você ver os dados de keywords por landing page. Então, você vê que o canal da peça, o canaldapeça.com.br, ele já está ele está utilizando 32 palavras-chave das que a gente jogou no nosso projeto, no landing page deles. Né? E aí você vai ver landing page por landing page, onde que estão as palavras-chave e quais são elas. Só você clicar, se você clicar aqui na setinha, ele vai te mostrar as landing pages. Quais são as palavras-chave, você vai ver uma comparação, como que aqui a gente criou esse projeto agora, a gente está vendo como se fosse um dado analisando para hoje mesmo, né? Então, dia 26 de julho. Aí, por isso, não vai te trazer muitos dados. Mas tem outra coisa importante que as pessoas um pouco deixam de visualizar, né, essas informações importantes que tem por aqui. Né? Deixa eu ir lá para SOE Dias, para completar a instrução de como utilizar. Esse aqui é o SOE Dias, é o overview do SOE Dias. O que é legal aqui do SOE Dias, ele vai apresentar o total de ideias que vocês podem utilizar. Ele está em inglês, a gente vai fazer a tradução em português. Logo, a gente está esperando que daqui para o final do ano toda a parte de projetos sejam traduzidas, tá certo? E aqui você vai ter como que é dividido a parte de SOE Dias. Né? Então, você vai ver aqui embaixo que ele está dividido por landing page. Então, por landing page, você vai ter um conjunto de ideias. Né? Por exemplo, para a landing page dele central, onde foi detectado 30 palavras-chave, ele está com 3 ideias. Então, você clica aqui na ideias, ele vai apresentar quais são as ideias e onde que tem. Dividido por tópico. Né? Então, você vai ver, por exemplo, o tópico de estratégia. Ele está completamente saudável nisso, a gente não pode apresentar, a gente não tem ideia para apresentar para ele na parte de estratégia e nem da parte de conteúdo. Né? A parte de conteúdo, vocês verem que a gente tem um nível de dificuldade, isso aqui é uma métrica que a gente tem, não é tão importante, mas é para você ver assim, um nível de dificuldade para vocês consertarem, para vocês utilizarem essa ideia. Então, você vê que está tudo, todas as ideias que a gente tinha para passar para eles, eles já fizeram,
né? Eles já fizeram todas as estratégias, que é, por exemplo, tag de keywords, a tag de containing target keywords, já foram todas feitas. Se tem alguma informação que você queira dessa parte, você clica aqui e ele vai trazer as instruções específicas daquela ideia, né? Então, você vê que já a semântica, a ideia semântica, a gente já apresenta ideias que ele pode utilizar para a semântica dele. Tá certo? Então, ele pode jogar essas keywords dentro da estratégia deles. Aqui tem um texto explicando direitinho como que ele pode fazer isso. Tem o backlinks, a parte de backlinks. Quem são os possíveis parcerias que ele pode procurar. Que a gente faz... essas ideias, elas são tiradas dos concorrentes dele, daqueles concorrentes que a gente apresentou dentro do Position Tracking. A gente manda o nosso crawlers, eles fazem uma vistoria, entendeu, de quem são os backlinks desses concorrentes e quais são esses concorrentes que estão trazendo maior tráfego e a maior parceria para o backlinks de vocês. Então, o que vocês poderiam utilizar? Technical issues, que são problemas técnicos. Também vocês estão perfeitos, estão de parabéns. Tá certo? Se isso aí for alguma empresa de alguém que está participando, vocês estão de parabéns, porque normalmente isso aqui é o que mais aparece erros e ideias de como você pode consertar a parte técnica, né? User Experience, eu não posso conectar porque eu não tenho a sua conexão, eu não tenho a empresa de vocês que eu possa conectar no Google Analytics. Lembrando que só vai funcionar se você criar um projeto, como é que está o seu domínio no Google Analytics, ou seja, por exemplo, tem muitos clientes meus no Brasil estão com problema de conectar o Google Analytics, porque ele cria um projeto aqui como www, ou então HTTP, e usam o domínio dele, né? E se eles botam aqui na de projetos, né? Essa parte aqui do projetos, eles colocam o domínio como está aqui, tem que estar no Google Analytics do mesmo jeito, porque se não tiver, ele não vai conseguir conectar na conta. Perfeito? Não sei, se uma pergunta, você que passou a parte do canal da peça.com.br, você pode mandar pergunta e a gente responde para você. Certo. Olha, por enquanto não houve mais perguntas, é só isso mesmo. Então, acho que ficou tudo claro. Bom, sério, não precisam ter medo de perguntar, tá certo? A gente pode, caso vocês tenham mais perguntas, de entrarem, quem perdeu parte desse webinário, a gente vai estar apresentando os webinários gravados, logo esse webinário vai estar na parte de gravados aqui, você entra na página da SEMrush e entra na parte de webinários na parte de gravado. Então vai estar a informação da gente ali, vocês podem entrar em contato com o nosso time, eu e a Maria, a gente está em prontidão para responder as perguntas de vocês.